Olá, vamos ver se está tudo funcionando aqui. Olá. Maravilhoso. Vamos lá. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco, e essa é a edição de número 63 do Clube do Filme do Cinema de Boteco. Ao longo das últimas semanas estive meio ausente, mas estamos aqui novamente para conversar um pouquinho sobre cinema e falar de um filme que eu, pessoalmente, gosto muito. Só queria, se alguém tiver aí, né, podia me falar se o som tá bom, se tá dando algum ruído, porque eu acho que o computador hoje tá querendo levantar voo. E quando o computador decide levantar voo, é meio complicado, fica dando um barulho, né, desconfortável, então eu vou ser bem breve para a gente não correr o risco. Fica aqui a dica, eu não vou exibir o filme, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida disso. Eu vou ler duas análises aqui, provavelmente, e vai ser bem vapt-vupt, tá bom? Caso seja a sua primeira vez aqui, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a marca de 4.000 inscritos. E essa semana eu vou tentar aparecer aqui durante todos os dias. Vamos ver se vai ser o possível. Eu quero ver se eu consigo chegar até a marca dos 70 programas ainda nessa semana. Então, aqui a gente leva a sério, quando a gente se compromete a uma coisa, no caso, especificamente, fui desafiado a fazer 250 transmissões nesse ano. A gente já está em julho, eu tinha que ter 180 para garantir, né? Ou seja, eu tinha que ter todo dia ter feito uma transmissão. Mas pelo menos umas 100 eu acho que já dava para segurar, só que eu não fiz, estou bem abaixo. Então acho que corre o risco de eu não conseguir cumprir esse desafio, mas vamos lá tentar dar um gás, né? Comemorar aí, meu aniversário está chegando. Vamos ver o que resulta. João, muito obrigado pelo comentário. Macarrão, boa noite. Mas vamos lá, vamos tocar o terror nessa parada aqui para não tomar muito tempo. Primeiro eu vou ler uma análise que a Larissa Padron postou lá no site. A Larissa Padron, né, fundadora do canal Fora do Padrão. Ela escreveu esse texto lá em 2014, né? Que foi a época do lançamento do 12 anos de escravidão. Vamos lá. Constantemente uso a expressão soco no estômago para descrever um filme que incomoda, mas ela nunca é literal. Já 12 anos de escravidão é um soco literal no estômago. Em vários momentos da obra, tive efetivamente vontade de vomitar e dormir logo após assisti-lo foi tarefa impossível. Steve McQueen nos dá uma cena brutal de aceitamento, mas muitos dos abusos são estampados de formas simbólicas, lindamente simbólicas, por sinal. O papel queimando lentamente é tão incrível, mas é impossível ser minimamente sensível a assisti-lo e não pensar no sofrimento que o ser humano já foi capaz e ainda é de causar ao outro. Todo aquele sofrimento me pesou muito, e eu só assistia isso confortavelmente. O máximo de sofrimento físico que já enfrentei foi o medo de andar sozinha em alguns lugares, pelo simples fato de ser mulher, o que já é horrível. O que mais me incomoda é saber que muitas pessoas assistirão ao filme e vão pensar: ufa, ainda bem que a escravidão não existe mais. E voltar para casa e defender que bandidos sejam amarrados nus a postes e usar frases como direitos humanos para humanos direitos. Falar o povo dos direitos humanos como pejorativo. O que te torna diferente de um escravagista torturador ao achar que existem seres humanos que não merecem seus direitos básicos? Ao cometer um erro, por pior que o seja, uma pessoa deve perder seu posto de ser humano e ter seus direitos básicos privados, ou ter menos direitos básicos que uma pessoa que não cometeu tais erros? Isso é subjugar seres humanos como mais valiosos do que outros. E se você pensa assim, talvez você seja um escravagista. Você pode ser o personagem do Michael Fassbender em 12 anos de escravidão. Ainda existem povos que escravizam, incluindo crianças, no Brasil, inclusive. Ainda existem pessoas que acham que homossexuais, travestis e transexuais são inferiores e não merecem viver por isso. Ainda existem milhares de homens que agridem e matam sua companheira por não aceitar perdê-la. Ainda existe quem acha um absurdo que a empregada doméstica cobre hora extra para dormir no serviço. A escravidão
ainda está em todo lugar e tão brutal quanto no filme. Ela continuará existindo enquanto tivermos minimamente a mentalidade de que temos posse de algum ser humano, por qualquer motivo que seja. 12 anos de escravidão, né, não é o meu favorito ao Oscar como cinema, como narrativa, mas é o meu favorito em muitos anos como importância histórica e social. Ele é atual e é urgente. Assistam e abram os olhos. É curioso, né, gente, interrompendo aqui, é curioso que a Larissa tenha escrito essa análise ali em 2014, 2015, uma época em que, teoricamente, as coisas, óbvio, né, sempre estiveram presentes, todos os problemas aí presentes, mas o fato que não estava, a gente não viveu o que aconteceu aqui no começo desse ano, que até motivou uma edição do nosso Papo de Boteco, para debater, né, diretores negros, e acabou virando um tema ali contra o racismo. A Larissa, em 2015, com esse texto super pessoal, ela conseguiu captar exatamente a mesma essência que a gente vive hoje. E é triste quando a gente percebe que, poxa, escrevi isso aqui nesse ano e é mais atual do que nunca. Tem uma música do Renato Russo, da Legião Urbana, chama Teatro dos Vampiros. A letra dessa música é muito o que a gente vive, né? Até antes mesmo da questão da pandemia, ela é muito atual. E às vezes a gente fica ali super empolgado e fala, nossa, a música é atual e tal, mas na verdade é muito triste. É muito triste quando a gente vê que certas discussões, certos problemas permanecem atuais. O correto seria que essas coisas ficassem no passado, que a gente, como pessoas, né, conseguisse evoluir para chegar num ponto em que determinadas discussões deixariam de importar, deixariam de existir. A gente viveria ali um mundo melhor, um mundo igual, e não é isso que acontece. Então, por melhor que seja o texto da Lari, eu acho uma tristeza completa saber que as coisas não mudaram. Né? Deixa eu ver quem está aqui comigo. Macarrão está aqui, a Val. Boa noite, Val. Caio falou aqui, filmão. Matheus falou aqui, né? Chorei em 12 anos de escravidão, desesperador, angustiante. Aquela cena da personagem da Lupita implorando um pedaço de sabão, me deu vontade de pular na tela e abraçá-la. Exatamente, cara. Macarrão falou, só tô brincando ali no comentário acima. Cara, eu não vi seu comentário aqui acima. Ser humano não evoluiu, concordo plenamente. Luana, beijo. Cineação, boa noite. Caio comentou, esse filme tem uma das melhores atuações da Lupita. Concordo, mas eu prefiro ela no Nós. Acho que ela faz no Oz, a questão da entonação é muito poderoso. Em 12 anos de escravidão, como a Larissa falou, é um soco no estômago. A cena, né, que ela é açoitada é pesada. A cena que o personagem do Chifuel Fujor também leva porrada é tensa. Por que isso acontece? Porque o Steve McQueen, ele filma o personagem e ele mantém a câmera presa ali no rosto dele. Em hora nenhuma, ele alivia pra gente como espectador. A gente, como público, se torna cúmplice daquilo. Eu acho que o grande mérito desse filme são aqueles planos longos de tortura. A gente tem um close, a gente tem a cena do enforcamento, que dura além, né, do necessário, beira o sadismo, vamos combinar, mas são cenas ali muito pesadas. Eu tô para rever o Nascimento de uma Nação, do Nate Parker, para rever, na verdade, porque até onde eu lembro, talvez tenha sido o melhor filme, né, sobre essa questão de escravos que eu vi. A gente tem muita coisa boa, valeria até uma lista no site. 12 anos de escravidão com certeza estaria ali entre os 10 primeiros. Esse Nascimento de uma Nação também. E existem outros, né? Mas são filmes pesados, sim, muito pesados mesmo, né? Edson, boa noite, meu velho. Eu considero uma das melhores atuações do cinema. Parece até um documentário. Palavras aqui do Caio. Concordo, meu velho.
Em Nós, a Lupita é brilhante, tamo junto. Caio falou, já fiz teatro e, nossa, é preciso uma concentração muito foda. Cara, eu imagino. Macarrão, temos que deixar essas coisas no passado, mas derrubar estátuas, queimar livros e proibir filmes não é o jeito de combater racismo, afinal só estaremos ignorando. Concordo com o que você falou, Macarrão. Concordo demais, mas vamos lá, por partes, tá? Derrubar estátua é meio que parar de destacar quem era criminoso na época. Quando você derruba uma estátua, você está quebrando, sim, uma parte da história, mas uma parte da história que era negativa e uma parte da história que estava recebendo atenção, entendeu? Então, acho assim, tem dois jeitos de pensar. Eu vejo dessa forma. Proibir filme, alterar filme, sim, concordo 100% com você, isso não pode existir. O caso do E o Vento Levou, na verdade, o filme saiu do catálogo para voltar depois com um aviso no começo dele para falar sobre os problemas ali presentes. Até onde eu sei, a narrativa, o filme, nada foi alterado, nada foi tirado, tá bom? Estátua, a Luana falou aqui melhor, tá, o Macarrão, olha só. Estátua é uma glorificação e homenagem, é diferente de livros históricos ou filmes. A Luana falou basicamente o que eu queria falar, mas a Luana, obviamente, falou de um jeito muito melhor. Tem diferenças, tem as perspectivas diferentes. Né? Agora, quando você pega um livro, né? Não vamos usar esse livro aqui, eu acho meio tenso. Né? Acho que assim, você tem que deixar ali e você tem que avisar. Avisa, fala, olha, isso aqui não condiz mais com o comportamento que a gente tem, né? E é diferente. Então, assim, é um processo, né, velho? A real é essa. O pior é quando querem mudar a história. Exatamente. Mudar a história é absurdo, cara. Não existe isso. Por mais que tenha um problema, o filme foi concebido daquele jeito. Se foi numa época problemática ou não, cara, né, faz parte, cara. A gente não pode anular nosso processo de evolução. É doloroso, mas quando a gente pega um filme, assim, eu acho mais complicado. A estátua, não. Acho que a estátua tá ali. Imagina, você passa por um cara que, porra, torturou um nazista, whatever, e a estátua dele tá ali, sabe? Ele não tá pagando por nada, cara. Ele tá servindo de modelo, de inspiração, sabe? É meio diferente, assim. Não gosto, não. Caio, não vi E o Vento Levou. Não tenho pudor nenhum em assumir isso. Tem alguns filmes clássicos que eu não assisti. Eu não lembro qual que é o problema do filme. Eu cheguei a ler, mas já esqueci porque eu não vi o filme, então eu tiro da memória. Mas vamos lá. Quero ler aqui agora para vocês. A crítica mesmo do filme foi feita por um amigo, né, um colega, o Eduardo Monteiro. O Eduardo, durante muito tempo, ele escreveu no Cinema de Boteco. Ele tinha o próprio blog dele, mas ele acabou deixando o blog dele para atuar no Boteco. Mas, infelizmente, conviver comigo não é muito fácil. Aí ele acabou pulando fora e deixando o Boteco. Vamos lá. Seguinte. Não há como medir, comparar ou classificar o sofrimento humano. Abraçada a essa ideia, custa acreditar que tanta gente tenha se incomodado com o fato de um impossível drama de sobrevivência ambientado na Tailândia durante e após a passagem do tsunami de 2004 seja centrado em uma família branca, rica e linda, e não em alguns dos incontáveis e miseráveis nativos atingidos pela catástrofe. Ora, é evidente que os rostinhos de Naomi Watts e Ian McGregor foram fundamentais para que o filme conseguisse financiamento e rendesse bem nas bilheterias mundiais. Mas assim que a parede de água varre, de forma violenta e impiedosa, aquele cenário paradisíaco, etnias, posses, idiomas ou quaisquer outras características discriminatórias, seja para o bem ou para o mal, imediatamente perdem a importância. Além disso, embora foque nos dramas pessoais dos personagens centrais, o filme jamais ignora a tragédia coletiva. E não é à toa. Quando a família finalmente é retirada do país, a personagem Naomi Watts surge observando devastado o cenário de destruição que aquela área se tornou.
deixando claro que a satisfação de sair dali com vida e segurança é rivalizada pela angústia em relação ao futuro daqueles que estão sendo deixados para trás. Abre parênteses, parênteses meu. O Impossível em Breve é um filme que eu quero comentar aqui. É um filme muito forte. Se eu não me engano, ele está disponível no Prime, tá bom? Recomendo aí pra galera assistir. Eu pretendo falar dele em breve. Quem não viu aí, quem gosta de filmes baseados em histórias reais, veja, tá bom? Fecha parênteses. Essa introdução, falando do filme do Bayona, por acreditar que aquela produção divide algumas interessantes semelhanças temáticas com o maravilhoso 12 anos de escravidão. Afinal, quando finalmente reconquista a sua liberdade, o Salomon Northup, vivido pelo Chiwetel Ejiofor, deixa a propriedade rural em que viveu por anos, sob condições inóspitas, vou até olhar no dicionário, né? De vez em quando aparecem umas palavras aqui que eu nunca tinha ouvido falar, mas enfim. Tomado não só por uma esperada sensação de ansiedade e inédito alívio, mas também pelos sentimentos de comisseração, meu Deus, o Eduardo aqui, e impotência por ser obrigado a deixar para trás indivíduos fadados ao sofrimento contínuo. Cena esta que exerce essencialmente a mesma função que o plano que encerra o impossível e que descrevi, né, agora há pouco. Da mesma forma, o simples fato do Salomão ser um homem negro livre, que é afastado da família e passa a ser tratado como escravo após cair em um golpe, torna o suplício enfrentado pelo personagem mais digno de pena do que o de seus companheiros submetidos ao regime escravocrata desde o nascimento. Respeitando o pensamento, né, que defendia na abertura do texto, o Eduardo dizendo, a resposta óbvia para a pergunta é não, embora seja inquestionável que as circunstâncias peculiares do arco do protagonista facilitem a identificação do público com o personagem. A adaptação cinematográfica do livro homônimo e autobiográfico de Solomon Northup, 12 anos de escravidão, conta, como já antecipado, a história real de um homem livre que, acreditando na boa-fé de dois homens entusiasmados com sua aptidão como violinista, planeja emprestar seu talento a uma trupe circense. E quando descobre as motivações escusas da dupla, Northup já está acorrentado em uma câmara escura, onde é forçado a assumir uma nova identidade, Plat, e passa a ser tratado e negociado como uma mercadoria. Fincando o dedo em uma ferida ainda aberta da humanidade, Steve McQueen não poupa o público de um reencontro visceral com alguns dos grandes horrores do regime escravocrata. E os maiores destaques nesse sentido são, sem dúvida, os dois longos planos em que o diretor testa os nervos do espectador, levando-os ao limite. Aquele em que o protagonista precisa se equilibrar na ponta dos pés sobre uma poça de lama para evitar o enforcamento, e o outro em que a sofrida Patsy, personagem da Lupita Nyong'o, é praticamente mutilada nas várias conotações que o termo pode assumir. Por outro lado, algumas passagens, lamentavelmente, alcançam resultados muito aquém da grandiosidade da obra, especialmente aquelas que envolvem o capataz, vivido por Paul Dano, cuja composição demasiadamente carregada e parcialmente errada de seu papel em Cowboys e Aliens enfraquece e compromete a participação do personagem na história. Pessoalmente, eu discordo. Acho que o personagem do Paul Dano, nas revisões que eu fiz, né, eu assisti o 12 anos de escravidão algumas vezes. Na época do lançamento, um ano depois. Devo ter visto esse filme umas 4 vezes, 5 vezes na vida. E nessa última, eu achei que a atuação do Paul Dano tá muito dentro ali do esperado, como um moleque cuzão, né, racista e sádico, um moleque cruel, um moleque que gosta do poder, gosta da ordem. Então, eu gostei da caracterização dele, sim. A gente tem outros personagens que acabam deixando um pouquinho a desejar, por exemplo, na revisão, né? O Benedict Cumberbatch, ele faz uma participação bem breve. Eu achei o personagem dele um covarde e, de certa forma, é até um destaque, né, do filme. Porque o cara conseguiu transmitir essa sensação de covardia.
Então, acho assim, eu não vejo defeitos nesse filme, não. É um filme maravilhoso. Mas continuando. Michael Fassbender, por outro lado, oferece um dos melhores desempenhos de sua carreira. Abrindo mão de expressões ou comportamentos extremados, o ator constrói o caráter ameaçador do senhor de escravos Edwin Epps, através da fala simultaneamente controlada e incisiva, do poder que ostenta e das eventuais recaídas do sujeito, nas quais a instabilidade e a impulsividade vêm à tona. Por outro lado, o badalado Benedict Cumberbatch tem uma participação menor. Vive um escravocrata cuja postura mais ponderada e flexível, naquele contexto, é capaz de despertar até mesmo algum tipo de simpatia no público, diferentemente do talentoso Paul Giamatti, que não ganha tempo de tela suficiente para correr o risco de deixar seu cruel vendedor de escravos se tornar uma caricatura desinteressante. Enquanto a inexperiente Lupita Nyong'o rouba diversas cenas com sua expressividade, presença e segurança invejáveis, Brad Pitt surge como o maior erro de casting da produção. Abre parênteses. Casting é quando você coloca o ator, né? São os atores escolhidos para fazer determinados personagens. Fecha parênteses. A figura do mega-astro é carregada demais para cair bem no papel de um dos únicos indivíduos sensatos a dar as caras na narrativa, especialmente levando em consideração a importância e a particularidade da função que o personagem exerce. Vamos abrir um outro parênteses aqui, eu vou aproveitar e ver aqui o que vocês estão comentando. Esse personagem do Brad Pitt é curioso. Primeiro, o Brad Pitt é um dos produtores do filme. Se existe algo que pode vir a ser questionado em 12 anos de escravidão, é o fato que é o branco que cuida de resolver o problema. É o branco que salva. São duas análises que a gente pode fazer. A primeira é a dependência, né, de um herói branco ali salvar a pátria. Como se o negro não fosse capaz de resolver isso sozinho. Dadas as circunstâncias, dado o tempo que passa 12 anos de escravidão, a gente já sabe a resposta disso. Não, não é. A outra forma de analisar, que é uma forma que eu prefiro, é a forma de você pensar que quando a gente segrega, a gente não tem força. A partir da união dos interesses, a união da humanidade de cada um, intrínseca a cada um de nós, que a gente consegue as soluções para problemas. É uma questão de atitude. Então, quando a gente tem esse personagem branco, por mais que você, de direito, né, possa ali questionar, porra, mas um branco tem que salvar a porra toda, e esse branco é o Brad Pitt ainda, não tem como não pensar que a união das forças faz a diferença. A gente não vai acabar com o machismo, a gente não vai acabar com o racismo, a gente vai acabar com um monte de problema se a gente não se unir, se a gente não pensar junto, a gente não se forçar, né, a criar a solução, a criar uma convivência melhor. Então, são duas questões aí que eu jogo, né, para refletir. A gente tem o poder da escolha. Ou a gente gosta, né, de ver o personagem do Brad Pitt ali, eu gosto, ou a gente simplesmente aceita que vira e fala, não, tá errado, não deveria. Né? Mas pensar isso, de certa forma, é pensar em apenas fomentar a desigualdade. Não acho que o Steve McQueen, que é negro, ia ignorar esse fator, por mais que o Brad Pitt seja o produtor do filme. Tá? Ismael, boa noite, meu velho. Boa noite, Noemi. Saudade. O Ismael perguntou se eu já vi O Nascimento de uma Nação. Vi, cara, eu tava falando dele agora. Eu preciso rever para a gente fazer uma edição aqui do programa sobre ele. E eu até estava comentando que seria legal um programa sobre filmes, né, de escravidão. O Nascimento de uma Nação e o 12 anos de escravidão provavelmente estariam ali entre os meus 10 favoritos. Tá? Macarrão, não vi o Amistad, velho. É um filme que eu já tentei assistir algumas vezes e infelizmente nenhuma delas, né, foi para frente. Uma pena. Mas está na lista, eventualmente eu vou corrigir isso. Luana, bom, acho que se você ler o Horror Noir, que é fruto de um estudo de cinema de terror, talvez você entenda melhor o que querem dizer, mas filmes independentes negros foram importantes para quebrar paradigmas. Aqui é uma conversa com o Matheus, tá? Eu não peguei o começo. Django Livre também entra nessa lista? Cara, entra.
Acho que o Django Livre, ele tem essa questão da caricatura, né, que o Tarantino gosta de fazer, paródia, acho que paródia que é o termo certo. E por mais que tenha exageros, é um puta filme, é o mais próximo até, né, inclusive, uma brincadeira, de um romance do Tarantino. Ah, peraí, ô Ismael, eu não sei se você tá falando do filme do Nate Parker, que foi censurado, porque o cara é um criminoso, ou você tá falando do filme do Griffith. Do Griffith eu não vi, não. Mas o Django Livre entraria, assim, nessa lista. Eu vou até tentar pensar aqui um esboço para ver como que a gente faz essa lista, mas tem esses três aí que eu acho meio difícil, não tá? E na hora que a gente pega ali filmes de confrontos raciais, somam também o Detroit em Rebelião. Ah, não lembro, é o filme da Catherine Bigelow, o último filme dela, que é uma pedrada, meu velho. Nossa, caralho. Anderson, boa noite, meu velho. Vamos ver aqui meu comentário. Novo filme do Spike Lee, Destacamento Blood, acho que tem chance nessa próxima temporada de prêmio. Meu velho, o Destacamento Blood, com certeza. Indicação de melhor ator, o Delroy Lindo, ele faz um trabalho ali excepcional. Não sei se roteiro entraria. Como filme, como a gente vai ter 10 filmes, e o fato do Spike Lee ser o diretor negro, né, em atividade aí, acho que com mais evidência atualmente, eu acho inevitável a gente ter ele com grandes chances de concorrer à direção. E olha, eu tô falando aqui, tipo, achismo meu, tá bom? Não sou a Dani Pacheco, que estuda e sabe exatamente como são as coisas. O Destacamento Blood tá entre os filmes elegíveis pro Oscar, mas hoje, dadas as circunstâncias, a gente não tem tanto filme assim, então não é difícil você cravar. Mas ator, direção, talvez roteiro e filme. Acho que filme é o mais garantido de todos, porque a gente vai ter 10 filmes esse ano. Não é até 10 filmes, serão 10 filmes. Então eu acredito que a gente vai ter o filme, mas sinceramente, o filme é bom pra caralho, entendeu? Mas não acho que ele deveria entrar como um filme. Ah, beleza, a gente vai trabalhar mais a igualdade, vai ter um filme dirigido por um negro aqui. Saca? Ele tem que entrar porque ele é bom. Mas se for essa questão, vamos dar oportunidade para diretores, diretoras negros, vamos pegar um filme diferente, sabe? O Destacamento Blood tá aí na Netflix e tá ao alcance de todo mundo. É difícil, né, velho? É difícil. Eu queria, velho. Eu queria muito que tivesse mais de um exemplar. Igual ano passado, a gente teve o Atlantique, que estreou na Netflix desse ano. O Atlantique foi muito bem em Cannes, ganhou o prêmio. Mas, porra, não teve atenção, né? Se for perguntar aqui, quem viu o Atlantique? A gente tem 10, 11 pessoas aqui assistindo. Eu ia falar que menos da metade assistiu o Atlantique, né? Então, aí o Caio, aí já começa, né? Eu já vou tomar na cara aqui, aí vai, aqui é assim, tá, gente? Quando a gente prova que tá errado, a gente reverte a situação. Na hora que dá mais de 6 pessoas falando que assistiram o filme, eu vou falar porque o público do cinema de boteca é diferenciado. Aí a gente já falou muito desse filme, vale a pena, tá? Quem não viu aí, recomendo. Um filme que eu achei muito interessante é O Estado de Liberdade, com o Matthew McConaughey. Eu acho que eu vi, não lembro dele. Não lembro, mas eu vi, é bom. Mississippi em Chamas, eu assisti, eu era muito novo, tenho que rever. Não lembro dele. O Edson tá falando, existem pessoas que boicotaram até o Monteiro Lobato por conta de racismo. Pois é, né? É assim, é foda, né, cara? Acho que você apontar problema ali, beleza. Tem que apontar, mas a gente tá falando de arte, né, cara? Não sei. É difícil, sacou? É muito difícil chegar e opinar. Igual, por exemplo, outro dia, né? Eu tava vendo uma foto que o Machado de Assis era negro e, porra, a gente vê foto, as artes com o rosto dele e acha que ele é branco, saca? Então, assim, é complicado, cara, é muito complicado. Eu não sei até que ponto eu boicotaria a obra do Monteiro Lobato. Não é um negócio que, eu preciso, eu morro de paixão, mas é um negócio que, porra, né, eu acho, tá? Talvez esteja errado, mas
A gente é meio carente de obras assim, né, voltadas para o público infantil e obras que transcendem. Você tem a Turma da Mônica e, cara, você pode falar TV Colosso, Xuxa, mas não é a mesma coisa, saca? De literatura que eu vou falar aqui, Turma da Mônica e a obra do Monteiro Lobato, cara. Então, é complicado, porque a gente tá cortando isso. É foda. Luana perguntou se eu já assisti Rainha de Cat. É bem interessante, baseado em história real. Cara, não vi, não vi. Anderson, e essa alteração das regras da academia poderia ajudar a inclusão de minorias no evento? Cara, é o que a gente torce. É o que a gente torce. Mas não sei se você ouviu o programa sobre racismo que a gente fez, a maioria das pessoas não pensa assim, né? É complicado, cara, é uma discussão bem tensa. Eu acho que tem seu ponto, eu concordo muito com essas opiniões, mas eu quero ser otimista, sabe? Acreditar que a diferença vem a partir de pequenos passos. Não vai mudar o fato que os executivos ainda não vão dar, por exemplo, um filme da Disney, ali, da Marvel, para qualquer diretora, né, assumir. Né, mesmo acontecendo com o negro. Porque o grande problema é a oportunidade dessas pessoas terem, né, as mesmas condições que as outras pessoas que pegam grandes produções, sabe? É como se tivesse ali um círculo fechado que fala, não, cara, é só um diretor branco, conhecido, foda, que pode ter um grande orçamento, sabe? A mulher com grande orçamento? Não, de jeito nenhum. Ah, negro com grande orçamento? Não, de jeito nenhum. Então é o pensamento da indústria. E a indústria, eu não acho a indústria racista, a indústria é feita por pessoas, essas pessoas são baseadas em números. O sistema, né, coloca ali como racismo, saca? É complicado, eu não vou aprofundar muito nisso não, porque não é o tema aqui. Mas o problema são as pessoas, não o sistema. Porque o sistema, ele tem outras pessoas que alimentam o sistema, saca? O sistema só existe porque tem quem consome. Então é tudo baseado em número, cara. É complicado, é injusto, mas enfim. Caio perguntou aqui, qual outro filme do Steve McQueen que eu gosto? O Hunger, eu não gostei, é um bom filme, mas eu achei ele muito pesado, não bateu pra mim. Inclusive tem uma atuação muito boa do Fassbender, ele emagreceu bastante. Viúvas, que é mais recente, ele tem bons momentos, mas deixa um pouco a desejar. Tentando lembrar aqui, tem o Shame, que é o meu favorito, além do 12 anos de escravidão, mas tem um outro, cara. Não tô lembrando o outro filme dele, The Butler, né, o Mordomo, esse eu não vi, mas acho que tem um outro filme dele, cara. Não vou, se lembrar aí nos comentários, eu vou voltar aqui para a leitura, a gente fala. Mas acho que eu fico com o Shame. O Shame, ele tem um tema que é mais dentro ali do meu universo, saca? Aqueles, né, eu me revelando aqui. Só que como filme, sem dúvida, 12 anos de escravidão é a obra-prima do Steve McQueen. Ele não fez nada melhor, tecnicamente. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Ok. Mas é o Chiwetel Ejiofor, cujo nome finalmente aprendi a escrever sem consultas externas. O Eduardo aprendeu a escrever, eu preciso aprender a falar. Quem acumula os maiores e mais merecidos elogios, de fato. Habituado a papéis de sujeitos mais atirados e imponentes, o ator consegue coordenar com precisão a fragilização inerente àquelas circunstâncias e a força necessária para sobreviver àquela dúzia de anos malditos. Nesse sentido, o roteiro de John Ridley também merece aplausos por conduzir de forma progressiva Solomon de encontro à persona de Platt, imprescindível para sua sobrevida naquele ambiente. Isso sem mencionar, é claro, a sagacidade que Norton também precisa cultivar para lidar com situações repentinas de crise, como quando é confrontado na surdina da noite pelo amo Epps, após a traição de um companheiro. Além disso, Ejiofor também é vitorioso nas cenas com maior carga dramática. Além do arrebatador desfecho, o breve momento de catarse musical vivenciado pelo protagonista durante o funeral de um companheiro é particularmente tocante. Gente, de fato, tem essa cena que ele canta
é um negócio de louco, tá bom? A gente fala muito da Lupita no filme, e às vezes a gente esquece que o FVJ também ele destrói. Essa cena que ele canta é outra, né? Que tem um super close ali no rosto dele, e ele tá ouvindo a música, ele tá assim, ele tá no fundo do poço, cara. Você sente que ele tá mal, você sente, velho. E aí, quando ele começa ele entende que aquela música que o pessoal tava cantando é uma forma de refúgio, era uma forma de conseguir sobreviver, seguir vivendo ali. Então a música é a liberdade deles, né? A liberdade espiritual, a liberdade da mente. E quando ele começa a cantar, bicho, é emocionante, porque ele tem essa compreensão e aquela coisa, o espírito não morre, sabe? É como se você mantivesse ali a força do tipo, cara, eu tô fudido, tô na merda, mas eu tô aqui. Então é um momento foda, cara. Esse momento da cena musical é maravilhoso, cara, maravilhoso. Tecnicamente impecável, a trilha sonora de Hans Zimmer me agrada especialmente pelo aspecto camaleão do tema central, que se adapta admiravelmente bem às várias exigências emocionais da narrativa. 12 anos de escravidão ainda é capaz de, mesmo contando uma história ocorrida há mais de um século e meio, despertar reflexões, sobre o presente. Se hoje olhamos para todo aquele contexto com tanto espanto, como será que as várias divergências atuais envolvendo os direitos humanos serão vistas pelas gerações futuras? E o que está faltando para que avancemos mais rapidamente nesses quesitos? Isso, claro, se sua mente não estiver suficientemente impactada por esse belíssimo trabalho. Fica aí a dica, né? 12 anos de escravidão, está disponível no Prime. Quem não viu ainda, cola lá, vale a pena, tá bom? O sistema é foda, parceiro, exatamente, Luana. Macarrão, eu odeio pessoas que falam que Dom Pedroleira, escravocrata, só por ele ter convidado confederados para o Brasil. Ele estava interessado em renovar o cultivo de algodão no país. Ele deixou claro o nojo que sentia pelos confederados. Anderson, essa questão toda em torno do e o vento levou, concorda que deve ser retirado mesmo? Não, não concordo, Anderson. Mas só esclarecendo aqui novamente, eles não censuraram o filme. Eles tiraram o filme do catálogo, até onde eu sei, para inserir um letreiro inicial explicando a situação e explicando por que aquilo era meio problemático. O filme, até onde eu sei, permaneceu ali na íntegra, tá bom? Guilherme Brandon, salve, meu velho. Seja bem-vindo, velho. Anderson, Michael Fassbender está no filme e faz um vilão de maneira excepcional. Legal que todos foram indicados. A Lupita, felizmente, se consagrou. Pois é, Anderson. Ela ganhou o Oscar e vamos lembrar, né? O tempo que demorou para que ela ganhasse um outro filme. Ela ganhasse atenção no outro filme. Vou até abrir aqui para pesquisar, para não ser injusto, tá bom? Não gosto de ser injusto, não. Porque ela ganhou o Oscar. Até abrir aqui o primeiro. E eu lembro de uma parada aqui. Ó. Ela ganhou o Oscar 2013. Aí ela fez uma participação num filme. Nossa porra aqui, não gostei não. Pera aí. Abriu aqui um negócio no mobile, cara. Eu tô no computador, porra. Não quero nem nada mobile, não, cara. E acessar o IMDB pela versão mobile é uma desgraça na Terra. Mas enfim. Ó, 2014 ela apareceu no Sem Escalas. Não lembro dela. Aí em 2015 ela apareceu em O Despertar da Força, Mowgli, o Menino Lobo. Vamos lá, vamos falar desses dois, tá? Quer dizer, ela ganhou o Oscar em 2014, participou de um filme de ação bosta ali, e, cara, ela ganhou um papel para aparecer a voz dela em Star Wars, não é ela, né? É a voz dela. E depois a mesma coisa no Mowgli. Aí, a Luana tinha citado aqui, né, a Rainha de Catwick, ela tá ali no filme, 2016. E, cara, sinceramente, ela foi ganhar, além do Rainha aqui, né? Que é 3 anos depois do 12 anos de escravidão, e 2 anos após o Oscar dela. Ela foi ganhar um papel relevante em 2018, quando ela viveu ali o Pantera Negra, né? A personagem. Aí em 2019,
2019, a gente teve ela em Nós, cara. Saca? Então, assim, é meio doido quando a gente para pra pensar, cara. Que, porra, ela ganha um Oscar, ela deveria ter ali um oceano de possibilidades e, porra, ela fez 2 filmes seguidos em que ela não aparece, é só a voz dela. Então, nessas horas que você vê, né, a bosta que é você tentar ter uma carreira e você ser negro. Porque, mano, ela ganhou um Oscar, ela é foda pra caralho. Ela não é uma Viola Davis, ok. Mas, porra, é sem noção, cara. É sem noção. Inclusive, até vi um vídeo essa semana da Viola Davis falando que os produtores, né, chamam ela de Meryl Streep branca. Imagina que zoado, meu velho. É muito louco esse bagulho. Eu gosto muito da Meryl Streep. Se for comparar ali, né, entre as duas, eu fico muito dividido, saca? Acho que pelo legado da obra, e aí a gente pode falar também com mais oportunidades, eu falaria que eu prefiro a Meryl Streep. Mas o que é avaliar um trabalho de atuação, sabe? Como que a gente avalia isso? Do tipo, entendeu? É mais a história, o jeito que bate. Porque não tem como você virar e falar que, no geral, a Meryl Streep é muito melhor que a Viola Davis. Nem fudendo, cara. Nem fudendo. Cara, a Viola Davis é de outro universo, cara. E eu não sei. Eu quero acreditar que a Lupita, ela tenha, né, uma carreira tão brilhante quanto a Viola Davis. Torço pra isso. Torço pra isso. Edson, você viu a Harriet com a Cynthia Erivo? Não vi, meu velho. Não vi. Ela concorreu esse ano, né? Esse ano eu não vi todos os filmes do Oscar, cara. Então eu acabei pulando. Por quê que eu acabei pulando? Porque, cara, eles colocam os filmes de atuação, especialmente filme de indicação de mulher, eles colocam uns filmes que não são bons de verdade, sacou? Porra, quem ganhou o Oscar foi a. Nem lembro, cara. Mas foi um filme muito bosta, velho. Foi a Reese Witherspoon? Não lembro quem ganhou o Oscar, foda-se. Mas eu sei que foi era bosta, sacou? E aí o Harriet foi um que eu não tive. O pessoal assistiu e falou que não é grandes coisas. Eu falei, cara, foda-se, não vou assistir. Então tem essa coisa. Às vezes eles não pegam os melhores filmes, não vai entender, né, cara? Difícil. Até a Sarah Paulson, Sinhá, irmã do Fassbender, tá ótimo com aquele sotaque sulista. Ela tá muito bem no filme mesmo. Fala, Márcio. Márcio, muito obrigado, velho. Eu ia esquecer. Márcio lembrou que hoje, infelizmente, né? A gente teve aí peraí só um pouquinho. Com 91 anos de idade, hoje, o grande, né, o genial Ennio Morricone nos deixou, abandonou esse plano, partiu desta para melhor. E é importante falar, né, ele estava são ainda. Acho que a carta de despedida ele que escreveu. E assim, uma vida, né, a ser comemorada, uma tristeza que, né, a gente não vai mais ouvir as músicas dele, mas não deixa de ser ali aquele momento de agradecimento, né, por, porra, a gente ter tido a oportunidade de ouvir as peças geniais que esse cara criou, sabe? O trabalho fenomenal dele. Então, é sempre triste, né, quando acontece isso. A gente sabe, é o rumo natural da vida e tal, mas não deixa de entristecer a gente. Até uma forma um pouco egoísta, né, quando a gente vira e fala isso, não, nunca mais vou ver um filme com a trilha sonora dele, é egoísta. Mas não acho que seja aquele egoísmo ruim, sabe? É só porque o cara era um gênio que presenteava a gente com algo muito especial. E a gente não vai ter mais novidades nesse sentido. Mas obrigado novamente, Márcio, pela lembrança. Então fica aqui uma homenagem a esse legado que o Ennio Morricone deixa aí pra gente. E sem dúvida alguma, se não o maior, um dos maiores compositores da história do cinema. Um cara que era capaz de criar, né, ambientes ali musicais que potencializavam tudo aquilo que a gente estava vendo em cena. E aqui falando especificamente de 2 filmes do Sérgio Leone, O Três Homens em Conflito e também o Era Uma Vez no Oeste.
no qual a trilha sonora é como se fosse um verdadeiro personagem, né? Um recurso narrativo ali que causa várias emoções na gente, e aquelas emoções inconscientes. Hoje o Fábio Hockenbach, um grande crítico de cinema, ele postou ali uma breve análise, né, no Twitter sobre o trabalho do Morricone em Era Uma Vez no Oeste. Como o leitmotiv, que é aquele chamado tema, por exemplo, Indiana Jones tem um tema, a gente lembra do Indiana Jones, Tubarão tem um tema, a gente lembra do Tubarão. Em Era Uma Vez no Oeste, existem vários, cada personagem tem o seu próprio tema, e a forma como esse tema é executado em determinados momentos é diferente. É como se, por exemplo, né, tem o tema lá do harmônica, o personagem do Charles Bronson, que o Hockenbach deu ali uma descrição linda. E quando ele consegue a vingança dele, o som da flauta, da gaita, tá na boca do inimigo, e é como se o som estivesse morrendo ali junto do personagem, sabe? É como se a vingança tivesse acabado junto. Então é uma análise muito foda. Eu postei no meu Twitter, se alguém quiser colar lá, eu vou ver se eu dou o retweet lá no Cinema de Boteco também. Vou fazer isso inclusive agora, peraí. Que aí a gente coloca, porque vale a pena ler e seguir esse cara, tá? Sigam o Fábio Hockenbach. Ele é um cara de outro universo, tá? Um cara muito competente, que eu quero muito em breve chamar aqui para participar com a gente do Cinema de Boteco, fazer alguma das nossas edições. Apesar, né, que ele é muito cabeça. Eu não sei se ele vai curtir muito a nossa vibe, não. Mas espera aí, tô procurando aqui o tweet. Cadê, cacete? Aqui, ó. Podem colar lá no Instagram não, desculpa, no Twitter do Cinema de Boteco, @Cinema de Boteco, acabei de dar um retweet, tá lá, Fábio Hockenbach, ele falando, né, sobre a... Deixa eu ler pra vocês, foda-se, vamos lá. Mas eu quero que vocês sigam o cara, velho, porque ele é muito foda. Vamos lá. O gênio morreu e muita gente que eu sigo já prestou a devida homenagem agradecendo ao mestre. Quero lembrar de Morricone tentando explicar por que ele foi genial com um de seus maiores momentos, a trilha sonora da obra-prima Era Uma Vez no Oeste e seu papel na narrativa. Todo mundo que lê um pouco sobre o cinema ouve falar do termo leitmotiv, oriundo da ópera a partir do que Wagner fez. Nas suas óperas, ele compunha alguns temas ligados aos personagens, e muitas vezes, quando a passagem dizia respeito a ele, a música era ouvida. O cinema, claro, absorveu isso, como absorveu tanta coisa de todas as artes. Para muita gente, o leitmotiv pode ser um tema que nos lembre ou esteja associado a um personagem, como, por exemplo, o tema de Indiana Jones ou Superman. Eu gosto de abraçar uma definição mais pura. Eu reconheço o leitmotiv como a ocasião em que a música literalmente é ou representa o personagem em cena, quando ela pode até substituí-lo. É o caso, para mim, do tema de Tubarão. É o caso também do uso que o Fritz Lang fez da obra de Grieg. Em M, filme de 1931, filmaço, inclusive, o assassino assovia The Howl of the Mountain King. Meu inglês aqui é maravilhoso. Quando está prestes a atacar, a tal ponto que em certas cenas nós não vemos ele, mas ouvimos a música. Sabemos que ele está ali. Isso, para mim, é o sentido mais puro do leitmotiv. Pois o agora saudoso Morricone extrapola isso em Era Uma Vez no Oeste. Ele compõe músicas para temas e personagens que no filme vão representá-los até o fim. Quando ouvimos a gaita com o tema de harmônica, ela surge antes dele aparecer. Ela é um prenúncio da presença dele. O tema do Frank é uma variação do mesmo tema, porque ambos estão unidos pelo destino. De certa forma, é o tema que também simboliza a vingança que o harmônica busca. Morricone é genial quando une os dois personagens e o tema em uma mesma música. Abre parênteses meu aqui. Era Uma Vez no Oeste. Todo mundo fala do Quentin Tarantino como um cara especialista em filmes de vingança. Gente, o Tarantino não é o cara especialista em vingança quando você pensa que existe o Era Uma Vez no Oeste, que é o maior filme de vingança já feito. Tá? Voltando aqui para os tweets do Fábio Hockenbach, sigam ele, olha lá no Twitter do Cinema de Boteco. Vamos lá.
Isso porque quando a harmônica mata o Frank e coloca a gaita em sua boca, temos um acorde final para essa música. Ela morre junto com o Frank, assim como morre também a busca por vingança do harmônica. Cheyenne também é assim. Depois que o conhecemos, o personagem, Morricone adota uma trilha ora cômica, ora preguiçosa, que surge sempre antes do personagem. 5 segundos, 10 segundos antes dele aparecer, nós já sabemos que ele estará ali. A música representa ele em cena, mesmo com a ausência. E da mesma forma, quando Cheyenne morre, ele pede para a harmônica se virar, para não ver ele morrendo. Nós também não vemos quando ele tomba, mas ouvimos a trilha morrer junto com ele. Ela é tão ligada a ele que deixa de existir com o personagem. No final, o tema principal, triunfante, que é composto de parte de trilhas relacionadas também a Jill, né, a personagem da Cláudia Cardinale, afinal, ela prospera, sobrevive e faz nascer a cidade. Ela é a desbravadora. E junto com o tema principal, o filme encerra com a chegada do trem. Cara, gente, Era Uma Vez no Oeste. Bicho, quem não viu esse... Vocês precisam ver, cara. Tá na Netflix. Era Uma Vez no Oeste chegou na Netflix. Eu recomendo, cara. Façam isso. Não basta o filme de Leone ser uma obra-prima. A trilha sonora do Morricone ultrapassa a simples ambientação. Ela é prova viva do gênio do homem que morreu hoje. Apenas uma das mais de 400 trilhas da carreira. Vai o gênio, fica a obra. E só para não deixar de fora aqui, preciso falar isso aqui, que é realmente foda, não dá para deixar de fora o sonho do Sr. Morton, né, que é chegar ao oceano, atravessando o oeste. Ele contempla o quadro em seu vagão com as ondas, e ouvimos a sua música, com o som das ondas no mar. O filme resgata sua música tema com o som de ondas quando ele morre. Mas nesse momento, a recompensa por suas ações surge de forma irônica. Ele morre com a cara enfiada numa poça de lama, enquanto ouvimos sua música e o som das ondas que ele sonhava. Esse filme, seu diretor e seu compositor são de outra estirpe, definitivamente. É isso, cara. Foda, cara. Foda, foda, foda. Recomendo. Sigam esse cara, Fábio Hockenbach. O Twitter dele tá disponível. Eu acabei de dar um retweet no perfil do Cinema de Boteco. É um grande crítico de cinema. Às vezes a gente fica ali, né, preso só em alguns. Eu recomendo, porque ele é estudioso e ele é um cara que tem um pensamento crítico bem avançado, sabe? O material que eu li dele é acessível. Não é aquele material de crítico chato, tá ligado? Que você não consegue ler. Então é muito legal quando a gente tem um profissional desse, que é acadêmico, né? Mas ele sabe se comunicar, ele se preocupa com essa comunicação. Então eu recomendo. Talvez o Hockenbach, por mais que eu não acompanhe 100%, seja ali um dos meus favoritos hoje. Tem uma análise que ele fez no cinema do Brian De Palma, quando eu falei aqui, né, sobre o Olhos de Serpente, eu li muito o conteúdo dele, e, cara, ele tem uma visão, assim, muito foda, velho. A gente sempre fala muito do Pablo Vilaça e tal, mas esse Fábio Hockenbach tá ali entre os fodão, tá? Os pica das galáxias. Vamos ver aqui. Só ver os comentários aqui, porque eu empolguei, né? O Márcio foi falar do Morricone, obviamente eu empolguei. Anderson, mas ela anda fazendo uma bela carreira no cinema, como Pantera Negra e o Nós. Sim, mas olha o tempo que demorou para ela ganhar um personagem. Cara, sinceramente, eu não assisti o Rainha Catherine, né? Então eu não sei se ela é protagonista do filme, tá bom? Mas vamos combinar? Desde o 12 anos de escravidão, ela foi ser protagonista 6 anos depois, bicho. Tá errado, cara. Tá errado pra caralho. Aí o outro filme que ela é protagonista, que é o Pequenos Monstros, Little Monsters no original, mano, é um filme de zumbi, foi direto pro streaming, e cara, não tem divulgação, saca? A maioria das pessoas não sabe que existe esse filme. E é um filme muito divertido, inclusive. Então não é triste, cara. Não é triste pra caralho. Não é o tempo, velho. Cineação, houve muito barulho pelo fato do Steve McQueen não ter ganho o Oscar de direção.
Na minha humilde opinião, ficou bem dividida essa premiação. Gravidade também merecia um prêmio grande. Cara, pois é, né, velho? Mano, isso que é o foda. Né? Porque tem edição do Oscar que a gente fica triste. Porque a gente torce por todos. Só que sabe que um só tem que ganhar, meio Highlander essa porra. E tudo bem, saca? O Gravidade, ele é um filme que tem um simbolismo muito grande. É um filme que, na medida que a gente vai revendo, a gente pensa coisas de espiritualidade muito fortes nele. É um filme que trabalha com os 4 elementos, sabe? Ele trabalha com o luto, com a depressão, com o empoderamento feminino. Bicho, é um filme maravilhoso, sabe? É maravilhoso. São realmente 2 obras ali super especiais. Acho que no mesmo ano a gente ainda teve o Lobo de Wall Street e o Ela. Então, complicado, né, velho? Complicado. Né? Eu não sou muito bom para lembrar de ano, né, e filmes que competiram, não, mas acho que foi isso. Macarrão. No Simpsons teve uma polêmica que os caras falaram que só negros iriam dublar personagens negros. O que você acha sobre isso? Cara, complexo, né? Mas não acho errado, saca? Tudo bem, você é ator, você tem ali a capacidade de fazer qualquer personagem. Mas acho que isso, não sei se configura, tá? Acho que pode ser o chamado blackface, de alguma forma, sei lá. Eu acho super válido, velho. Que aí você tá dando oportunidade para outras pessoas também que poderiam não ter essa oportunidade. Não acho isso um problema, não. Thiago, boa noite, meu velho. Bom demais. A dúvida é o filme, tá, gente? Tem Meryl Streep e Viola Davis. Como você disse, difícil avaliar qual a melhor atriz. Nesse filme, particularmente, prefiro a Viola Davis. Cara, vou te falar ser muito sincero. Realmente, a atuação nesse filme, que tem o Philip Seymour Hoffman também, né? É o ponto alto desse filme. Porque eu vou te falar, cara, eu tenho uma preguiça de filme que pega ali a pegada de teatro. Eu gosto de teatro. Mas eu tenho preguiça de filme que tenta emular isso. Não funciona, cara. Não funciona. Eu achei o Dúvida muito chato. Eu só vi uma vez, filme de 2008, ou seja, minha percepção de 2008 para cá já tá muito diferente. Pode ser que numa revisão, pode acontecer, eu mude de opinião. Não gostei do filme. Mas, de fato, acho que as duas concorreram ao Oscar nesse ano. Não, peraí, a Viola Davis ganhou o Oscar, não ganhou, não? Peraí. Vamos conferir isso aqui, porque difícil, né? Eu não gosto de deixar informação errada aqui, não, mas só conferir, não custa. Um segundo, gente, desculpa. Só garantir aqui pra não falar merda. Não, ela ganhou, ela foi indicada, mas ela ganhou o Oscar de atriz coadjuvante em 2017, no Oscar de 2017, pelo filme Um Limite Entre Nós, que adivinhe, também tem essa mesma pegada teatral. Eu não sou muito fã disso. Eu gosto de. Use a porra dos recursos completos do cinema, caralho. Entendeu? Caralho, porra. Anderson, acho que Infiltrado na Clã poderia ter sido mais premiado. Acho que o saldo não foi bom. Era seu melhor filme de longe. O Infiltrado na Clã é muito foda. Não tem como comparar a Viola Davis com Meryl Streep. Carreiras e épocas muito distintas. Concordo plenamente, velho. Quem vai dublar os personagens amarelos? Boa. Cara, concordo, Anderson. É aquela coisa, né? Como que você compara o trabalho de uma atriz com a outra? Como você compara o trabalho de um ator com o outro? É muito relativo, depende muito mais do filme do que a atuação, velho. E eu acho muito complicado, saca? Você vira, não, tal filme, a atuação é melhor. Por quê? São profissionais que estão ali, todo mundo está sendo reconhecido pelo trabalho. Não é um negócio que você pode medir, sabe? Na verdade, acho que toda premiação a gente tem essa coisa. É por identificação, gente. Acho que a real é essa. A Viola Davis foi indicada pelo Dúvida, mas perdeu para Penélope Cruz. Isso foi quando Vicky Cristina Barcelona ganhou, não foi? Que eu adoro, cara. Adoro Vicky Cristina Barcelona. Inclusive, é a dica que eu dou para quem quer chamar alguém para assistir um filme e ter tesão instantâneo. Vicky Cristina Barcelona é aquele filme que dá 15 minutos. Se você não tirou a sua roupa, né? Você não pulou na garota, o garoto não pulou no seu colo, bicho, tem alguma coisa errada. Sacou? Tem alguma coisa errada. Porque, mano, é o filme da sedução, cara. É o filme da sedução, velho.
Márcio está perguntando aqui qual a cena do filme, né? O 12 anos de escravidão me deixou mal. Cara, eu fico muito dividido porque tem as 3 cenas, né, que eu destaquei aqui. Que eu não estava na análise nem da Larissa nem do Eduardo. É, quer dizer, uma delas não estava, né? O Eduardo citou a parte do enforcamento, que é muito pesado. Ele citou também o açoitamento da Lupita, né? Quando as costas dela ficam ali destruídas. Mas tem também a parte que o Solomon, vamos falar o nome do personagem, é mais fácil de falar, que ele também leva umas porradas, cara. Então acho que a combinação dessas 3, não saberia dizer qual que é pior, não. Acho que a emoção que o Steve McQueen causa, quando ele obriga a gente a acompanhar aquilo, que é o principal, né? Matheus, perfeito. Preguiça de ficar comparando talento por conta de performance. É tudo muito relativo, cara. Concordo demais, velho. Eu tenho essa, né? Algumas pessoas chamam de defeito, né? Mas eu gosto de comparar o tempo inteiro. Mas quando se trata ali de uma coisa como atuação, velho, não tem como, velho. Tem tanta coisa envolvida, não é fácil, saca? Enfim, gente, quero agradecer imensamente vocês aqui, né, que ficaram durante 60 minutos para trocar uma ideia do 12 anos de escravidão. Ao longo da semana, pretendo estar aqui mais vezes, eu quero completar 70 edições do nosso programa, né, do nosso projeto, durante esses próximos dias. Então, provavelmente vai ter dia aí que eu vou fazer mais de uma transmissão, ou talvez eu faça no sábado e no domingo, sei lá o que eu vou fazer. Tá na minha pauta chamar pessoas de paternidade aqui. Não sei, me deu a vibe. Me deu a vibe, quero ser pai. Eu assisti Ligeiramente Grávidos essa semana. Eu tô pensando em convidar alguém para falar sobre isso. Provavelmente vou chamar um homem, cara. Chamar um homem que foi pai. Tem 2 caras que eu conheço que poderiam participar. E falar um pouco, né, sobre como é descobrir que vai ter um filho, como a vida transforma com isso. E eu tava pensando em depois fazer uma edição do podcast sobre filmes de paternidade. E aí eu receberia ali uma doula, acho que é assim que fala, que são mulheres que acompanham, né, todo o processo da gestação. Ali a gravidez também, enfim. A gente começa a pensar, a gente começa a envelhecer e fica pensando, cara, eu tô ficando velho, velho. Daqui a pouco eu fico careca, eu vou ficar barrigudo. Se eu não tiver filho agora, ninguém vai querer ter filho comigo, entendeu? Então a gente começa a ter um planejamento, né? Descobre ali quanto que você vai gastar, o que você precisa, né? Ter né, todas as condições, né? Todo o preparo. Porque vai que, né? Acontece aí, eventualmente, ter uma versão infantil, um mini TT. Então tem que se cuidar, se preparar e saber se vai rolar, se não vai. Então, só deixar as coisas ali preparadas e ouvir um pouco, né? Acho que tem muita gente que acompanha aqui que talvez seja meio como eu, do tipo, eu queria, mas não. Entendeu? Então é muito isso. Eu, infelizmente, né, terminei um relacionamento aí no começo do ano e uma das acusações, né, porque tu sabe como é, né? Termina o namoro, aí você começa a ser, né, amaldiçoado, do tipo, você não arruma a sua cama, você é bagunceiro, você me recebe na sua casa como se você tivesse vestido para ir para a guerra, né? Então, assim, de várias coisas de incompatibilidade e intolerância, dificuldade da pessoa em te aceitar como você uma das outras acusações foi, eu quero ser mãe e você não quer ser pai. Então, é uma mentira, né? A real é essa. Então, eu só quero me organizar, porque eu tenho essa coisa, né? Ser muito racional com algumas coisas. E eu tinha lido um artigo, até encontrei esse artigo agora, que para ter um filho, até os 23 anos, você gasta, sei lá, uns 2 milhões, né? Com tudo caro, sei lá, a pior das possibilidades, você gasta 2 milhões. E, cara, para quem é ansioso, né, ficar sabendo dessa informação, do tipo, cara, para ter um filho eu preciso ter 2 milhões de reais, eu não tenho 10 reais da minha conta.
Então você fica meio desesperado, até porque quando você se relaciona com uma pessoa que não tem emprego, né, e você se sente na pressão, fica tudo ali em cima de você, né, mas não, isso a gente não fala, né, a gente só aponta a culpa do outro. Então eu fiquei pensando nisso. Então, pensar, vamos ver. Fale do Silêncio dos Inocentes, né? Vamos falar do Silêncio dos Inocentes. É um filme que eu tô enrolando pra caralho pra falar, inclusive. Tem uma das minhas montagens favoritas. E aí, quero que o Pablo Vilaça não me processe, não me acuse de plágio, mas de fato, se eu fizer qualquer coisa, né, de conteúdo, né, falando de crítica, análise, não tem como, velho. É assim, eu abro um parênteses. Pablo, vou falar do seu filme. Tem um dos melhores momentos de montagem, assim, favoritos mesmo, meu. E já, assim, foi duplicado em vários outros filmes, sabe? É maravilhoso, cara. O Silêncio dos Inocentes é maravilhoso. Anderson perguntou se eu chorei, né, com 12 anos de escravidão. Cara, eu não lembro, acho que não. Macarrão, meu irmão fala que ser pai é algo muito gratificante, mas eu prefiro continuar sendo o tiozão do churrasco mesmo. Cara, pois é, eu sou o mais velho da família, né, dos netos, dos filhos, sobrinhos, e eu não tenho filho, cara. Aí, depois de mim, tem minha prima, que é a segunda mais velha, que também não tem filho. E era legal que todo mundo apostava, né, que eu e ela que iam ser os porra louca, né, que a gente ia ter filho com 20 anos de idade. E, cara, todo mundo se fudeu. Né? Minha irmã, que é a mais nova, tem 2 filhos. Ah, falar isso. E meu irmão tem um filho. Então, sobrei ali, mas sabe aquela coisa da. Tenha vontade, sacou? Mas é aquela coisa que precisa ser com alguém que queira, alguém que te aceite por completo. E não quem tem um complexo egoísta e que não tá afim de você, entendeu? E por isso é egoísta. É difícil. Bom, né, já fiz a sessão de desabafo aqui do dia. A gente tá com saudade de fazer isso, né? Se expor, assim, falando das coisas. A gente faz isso aqui. É meio terapêutica a porra toda. E para ser terapêutico, para ter essa coisa de catarse, a gente precisa soltar, precisa desabafar. Se não tiver isso, foda. Minha sobrinha e eu nos damos muito bem, mas eu não entendo as músicas que ela gosta. Cara, ninguém entende a música que crianças atualmente gostam, cara. É impossível entender. Tem uma porra de um K-pop do caralho, que eu não tenho a menor ideia que porra que é. Mas todo mundo gosta disso, né, dessa geração. Eu tive simpatia pelo pessoal do K-pop quando eu descobri que eles foram os responsáveis pelo comício lá do Trump, que bateu recorde de ingresso, e o pessoal tava esperando milhões, milhões não, milhares de pessoas, e, cara, não apareceu ninguém, cara. Acho doido. Anderson, já falei do Virgem de 40 anos. O Virgem de 40 anos foi tema do 365 filmes em um ano, que foi o projeto que eu fiz ano passado, né, que eu fiz 401 transmissões ao vivo. Então fica a dica, tá? Mas enfim, não sei se está dando lag aqui nos comentários. Né, o Cineação mandou aqui um coração partido, pois é. Terminar relacionamento nunca é fácil, né, velho? Por outro lado, né, quando a gente. Tem uma frase até que eu ouvi, né? Quando a gente termina, né, uma relação, por mais que a gente não quisesse, né, terminar, quando a gente termina algo, é um caminho que se abre para outras coisas, né, que você pode experimentar. E o termo que eu ouvi, né, de uma pessoa legal pra caralho, florescem as coisas. Então é isso, velho. A vida é como ela é, sacou? Não acho que deu errado, simplesmente chegou a hora ali de acabar. Depois que você passa, né, boa parte da relação insistindo para estar junto. E assim, tendo ali um problema, né, de comunicação, de identificação, cumplicidade, existia, óbvio, existia isso, cara, existia. Mas não o suficiente para que ela conseguisse lidar e conseguisse querer e conseguisse entender que, nossa, eu quero ser feliz com você, vamos ficar junto para sempre, saca? Então, cara, quando um não quer, dois não brigam, velho. Então, faz parte, paciência, foda-se, sacou? É muito isso, velho. Não dá pra você ficar
correndo atrás das coisas para sempre. Até porque você vai envelhecendo e quando você só corre atrás das coisas, você vai lá e descobre que, caraca, né, tô aqui e caralho, a pessoa não gosta de mim, né? Então eu tô gostando sozinho. Tem uma frase, não lembro de quem que que a gente não deve lamentar, né, quando termina alguma coisa, e quando você for comparar, é, quem perdeu, na verdade, nesse caso, é a pessoa, porque ela perdeu alguém que gostava dela, enquanto você tá deixando de ter ali ao seu lado uma pessoa que não gosta de você. Então a grande perda nunca é de quem gosta muito, a perda é da outra pessoa. Então faz parte, né? Não dá pra viver ali só de ilusão e achar que, caraca, né, vai dar certo. Não, uma hora chega a conta e você descobre que não vai dar certo. Triste. É legal, né, porque 12 anos de escravidão e a gente começa a falar de vários temas, aí eu começo aqui, sessão descarrego. Acho que eu nunca tinha falado tanto desse fim de relacionamento aí. Mas aquela coisa, né, a gente fica triste porque era uma pessoa que eu amava e que de fato eu queria ficar mesmo. Queria construir mais coisas junto, né? É a pessoa que provavelmente foi mais especial e forte assim para minha vida. O que eu sinto, né, sentia, né, por ela é algo assim, não é fácil, né, superar. Já tem 4 meses e até hoje, né, não é como se fosse ontem que eu tivesse terminado. Isso faz parte, né? Eu sou assim mesmo. Mas é aquela coisa, abre espaço para você conhecer outras pessoas. E é incrível como mesmo no momento de fim do mundo, né, vivendo a pandemia, você vai lá e conhece outra pessoa. E é muito bom conhecer outra pessoa, porque você descobre, né, é bom para sua autoestima e porque você fica feliz, de verdade. No sentido que você está vivendo algo ali que é legal, sabe? Então, não é a mesma coisa, claro, né? Dificilmente será. Mas você está vivendo algo que pode vir a se tornar alguma coisa ou não, sabe? O que importa é o momento. E o momento é esse, o momento é bom. No fim do mundo você tem ali uma luz, né? Então, ter encontrado uma luz agora foi bacana, bacana, tá legal e acho que assim, é foda, eu tô gostando disso. Então, acho que isso que importa, né, no final das contas, tipo, não é porque uma coisa ali não vai continuar, e eu não acho que deu errado, tá? Se tivesse é complicado, um amigo meu, o André, ele falou: não deu errado, cara. Então eu vivi o que tinha para viver, simplesmente chegou a hora de separar. Mas depois de viver algo assim, né, que cada um foi para um caminho, e você fica se sentindo, né, na desgraça na Terra, achando que caralho, velho, tô fudido, velho. Ninguém me suporta, não vou fazer ninguém querer ficar comigo. E aí você descobre que não, cara, as coisas que você reclamava, que você sentia falta, você descobre que você tinha razão, tá ligado? Aí você começa a questionar o fato, porra, cara, a gente fica junto desde 2014, entre idas e vindas, eu sempre reclamava disso aqui, e eu aceitava, saca, não ter isso. E, porra, velho, agora eu tenho, sabe? Então, tem que saber valorizar o que você tem. Enquanto algumas pessoas não sabem, né, fazer isso, não é porque fazem com você que você tem que repetir o que você acha errado. Então é um bom aprendizado, assim, e tô bem, tô bem. Já era para eu ter encerrado 15 minutos atrás, mas aí eu comecei a falar, não sei por que eu tô falando disso aqui. É... Momento de van, né, Anderson? Exatamente. O cinema de boteca é isso, cara. A gente começa a falar das coisas assim. Mas acho legal, cara, poder verbalizar isso assim publicamente. Acho doido. É isso então. Vamos lá. Amanhã eu tô aí de volta para mais uma edição. Quarta-feira a gente vai bater um papo aqui no podcast para falar sobre reabertura do cinema. Vamos receber um infectologista e vai ser bem bacana. Recomendo aí pra galera, tá bom? Beijo para todo mundo, bom descanso e voltaremos amanhã.